companheiros da UMEP. É um prazer muito grande estar com vocês aqui para o estudo da doutrina espírita. A palestra da Casa Espírita, nesses momentos de afastamento social, devido a essa pandemia que ainda estamos vivendo. Nesse ano que inicia, nós estamos trazendo a nossa contribuição, a pedido do Departamento de Assuntos Doutrinários de nossa casa, para o estudo, então, da doutrina espírita. Nós temos um tema a ser abrangido com relação à esperança de um novo porvir. A esperança deve estar sempre nos acompanhando, sempre estarmos juntos, pensando em algo melhor. Nesse momento em que é exigido de todos nós calma, também, junto com isso, a esperança de que tudo vai se resolver, de que em breve estaremos retornando, se Deus quiser, para uma vida normal, para o relacionamento normal entre as criaturas, tudo abençoado pela presença das vacinas, que, se Deus quiser, em breve estarão conosco, nos ajudando, estimulando a nossa defesa. Nós trouxemos para conversar nesses momentos com vocês, uma mensagem trazida por André Luiz, pela mediunidade maravilhosa de Chico Xavier. Os livros de Chico Xavier são ao concurso sempre, né? E nos trazem ensinamentos maravilhosos. E nós selecionamos um trecho de Agenda Cristã, que é um dos primeiros livros de Chico Xavier, da sua lavra mediúnica, e que cuida, na mensagem 22, mais além, exatamente dentro desse pensamento de esperança de um futuro melhor, de um porvir melhor. Então, olharmos mais além. Essa é a mensagem que André Luiz nos chama a atenção pela mediunidade de Chico Xavier, para analisarmos hoje. Então, nos diz André Luiz: não basta que sua boca esteja perfumada. É imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. É interessante, todavia, notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que você faz do corpo sadio. Raciocínio claro é virtude. É imperioso observar em que zona mental você está raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoa o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como você gasta as emoções. Capacidade de prosseguir vida fora, lepidamente, é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através do caminho. Então, essa mensagem, nós trouxemos, assim, na primeira vista, um comentário geral que a gente quer fazer, olhando para mais além e ver que precisamos ser incapazes de ferir. Porque não basta você ter a boca perfumada, ser uma pessoa cheirosa, uma pessoa de bela aparência, na grife, na moda, na última moda, na crista da onda, mas é importante que a pessoa permaneça incapaz de ferir.
ferir de todas as maneiras, seja através da palavra, seja através de um ato, seja através de uma reação. As pessoas que nós lidamos trazem suas suscetibilidades. Todos têm suas dores ocultas, suas dificuldades. E que nós não sejamos capazes de ferir essas pessoas. Entender a ideia de perceber o próximo, de dar a ela a oportunidade de se manifestar e de ser ela mesma. Quantas pessoas querem exigir que os outros façam o que ela quer? Ela quer olhar o mundo segundo a sua ótica. Ela quer ver o mundo segundo o seu pensamento. Ela se acha o modelo do mundo, né? Isso é uma característica das pessoas egoístas. As pessoas que só pensam em si, em que o seu ego é maior do que a situação, as pessoas, como a pessoa está vivendo nesse momento na Terra. Então, é importante tenhamos esse entendimento, essa percepção do próximo, para não feri-lo em momento nenhum, na sua suscetibilidade. Não ferir ninguém em lugar nenhum, como a gente não quer ser ferido. Não devemos ferir como não queremos ser feridos. Todos nós trazemos o nosso ponto fraco, o nosso calcanhar de Aquiles, o nosso tendão de Aquiles, né? O nosso tendão de Aquiles é o nosso ponto fraco. E normalmente o defendemos. Nós criamos uma defesa mecânica ou psicológica em torno das nossas dificuldades, mas precisamos entender que o outro também tem esses seus pontos. Assim como eu não gosto de ser tocado naquilo que eu não que é a minha dor, eu não devo querer também tocar, colocar o dedo na ferida do próximo. Na outra mensagem, André Luiz nos chama a atenção que é importante que suas mãos se mostrem limpas, né? Então, ainda mais hoje, em tempos de pandemia, em que pelo afastamento social e pelo uso com os cuidados sanitários, de lavar as mãos com sabão, de usar o álcool gel, às vezes a pessoa está limpinha, sua mão, se fizer um exame bacteriológico, virológico, vai dar negativo, não vai ter micróbio nenhum ali. Mas nos diz André Luiz, é essencial, no entanto, verificar o que elas fazem, o que as suas mãos fazem, o que as nossas mãos fazem, né? Porque nós podemos... até existe uma poesia muito bonita com relação às mãos, num poema falando da expressão que as mãos fazem, né? E que elas são capazes de servir, de abençoar, de tracionar, de puxar, de ajudar, de levantar. E o que é que fazemos de nossas mãos? É aquela mão que aponta o erro do vizinho, é aquela mão que agride, que esbofeteia fisicamente ou psicologicamente, né? Que muitas palavras, às vezes, elas não estão acompanhadas de um gesto, mas elas ferem tanto quanto se fosse uma agressão física pelas mãos. Então, olha o que André Luiz nos fala. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem, o que fazemos com nossas mãos. Outro trecho que André Luiz nos lembra é: bons ouvidos são, certamente, um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Do mesmo modo, a audição ela é muito importante, porque ela é capaz de permitir a comunicação, né? Percebermos a música, a beleza, a natureza, o canto dos pássaros, né? A voz da natureza, a voz dos animais que conosco convivem no dia a dia. Hoje é muito comum você ter ao seu lado o cão latindo dia e noite, né? Mas que fazem parte dos ruídos da natureza. O galo que canta, né? A galinha da Angola que faz o seu canto também à distância, porque de pertinho é muito sofrido, né?
Mas então esses ruídos, eles permanecem, eles chegam aos nossos ouvidos, nos estimulando, né? A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Você é um consumidor de sons? Você bota o som numa altura muito grande? Você é capaz, porque você tem um bom aparelho acústico, um bom aparelho eletrodoméstico que coloca numa altura muito grande e é capaz de infernizar a vida da vizinhança? Ou você é uma pessoa que utiliza a audição para as coisas sublimes, para ouvir um conselho, para dar um conselho, para ouvir uma queixa de alguém que está necessitando, que está atravessando um momento difícil em sua existência, né? Se está analisando a vida de alguém. Se alguém chega, você sabia da vida de fulano? Você sabia? E vem com a fofoca, né? Que vem através da audição, nos colocando, criando coisas, muitas vezes falsas, mas que por vezes necessitam sempre um cuidado. Então, olha o que o André Luiz nos diz: bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve, como você está usando o seu aparelho da audição. Porque, infelizmente, hoje há muitas pessoas que já não podem, ou ouvem pouco, ou não ouvem nada da vida. Não ouvem mais o som, são incapazes de escutar a presença de seus netos, de seus filhos, dos seus parentes, seus entes queridos, né? São incapazes de manter um diálogo com as pessoas que a pessoa ama, enquanto outros têm a capacidade de ouvir e usam mal. Assim como aqueles que são capazes de ferir, aqueles que são capazes de usar as suas mãos para o mal, há aqueles que usam a sua audição também, às vezes nem sempre para as coisas positivas. Tenhamos essa preocupação. André Luiz, então, nos chama a atenção. Isso tudo com relação ao futuro. Estamos pensando no futuro. Estamos pensando na nossa vida futura, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, 10 anos, 20 anos. No mundo espiritual, somos herdeiros de nós mesmos. Estamos construindo a nossa vida. Somos usufrutuários de nossa semeadura. E colheremos no futuro a paz, a harmonia ou o desequilíbrio semeado. Outra chamada de atenção de André Luiz é o seguinte: excelente visão é qualidade louvável. Todavia é interessante notar como você está vendo a vida. Como interpretamos os momentos que estamos vivendo? Como interpretamos as pessoas com quem vivemos nesse momento? Quantas pessoas interpretam mal, né? Destruindo um relacionamento familiar, marital, marido, mulher, filhos, por uma falta de cuidado nesse momento desse relacionamento. Nesses momentos que estamos vivendo de pandemia, de afastamento social, onde as pessoas estão mais, ou pelo menos eram para estar mais domésticos, mais no ambiente doméstico, quantos atritos, quantas dificuldades, quantos relacionamentos estão sendo prejudicados por uma intemperança, por uma falta de cuidado das pessoas, por não saberem ouvir, por não perdoarem, por não relevarem. Releve, né? Quando a gente começa a ficar com muita intimidade, porque o tempo sobra e o espaço fica exíguo, fica pequeno, aí começam as diferenças, as arestas do diamante começam a aparecer. As pessoas são diamantes, mas essas arestas, elas atrapalham o funcionamento do diamante. É necessário que você veja que o outro é um diamante e que necessita ser entendido, que tem suas necessidades, tem suas dificuldades, tem suas limitações. Todos temos. A gente às vezes aponta o dedo para o outro, né?
como se o outro fosse o culpado ou a culpada da nossa dificuldade. Mas nem sempre. Às vezes, e geralmente é assim, é uma responsabilidade compartilhada nesse sentido. Porque precisamos ver, então, como nós estamos utilizando a visão, como nós estamos vendo a vida, como observamos os fatos que estamos vendo. Somos capazes de distorcer, somos capazes de dar a nossa interpretação, que nem sempre é a interpretação verdadeira, é uma visão dos fatos. Por que não respeitar? Por que não dividir? Por que não escutar? Hoje nós somos convidados a pensar muito seriamente, a entender o próximo, a entender o nosso próximo, aquele que está ao nosso lado, que muitas vezes ele está vendo a coisa que nós não estamos vendo. Ele está vendo por um lado que nós não temos ainda a condição de ver. E vice-versa, quando também nós podemos ajudar o nosso próximo, ajudando-o a ver as coisas sob um outro ângulo e, por vezes, mais esclarecido e que possa ajudar mais. André Luiz ainda nos chama a atenção: possuir saúde física é reter valioso dom. Possuir saúde física é reter valioso dom. Então, hoje, nós temos as pessoas que são fisiculturistas, né? São pessoas que malham nas academias, correm, andam de bicicleta, e sobem montanhas, escalam as pedras, vão dormir no meio do mato, né? São pessoas que têm essa coisa interessante de viver a natureza, cuidar seu corpo, cuidar do seu organismo físico, né? Então, como nos diz André Luiz, possuir saúde física é reter valioso dom. Então, realmente, você ter saúde física, todos nós sabemos, a doença como limita a cada um de nós. Ficamos limitados quando a gente está adoentado. Você fica de cama, você fica febril, você fica sem apetite, você fica com mal-estar geral, até a memória começa a diminuir, todas as suas funções são alteradas, né? No geral e no particular, todas as nossas funções ficam alteradas. Então, o que André Luiz nos diz, possuir então saúde física é reter valioso dom. Mas é necessário considerar o que você faz do corpo sadio. E aí então entra essa questão que eu comecei a colocar. Eu vivo para o meu corpo ou o meu corpo existe para me ajudar, como espírito imortal que sou? Né? Quantas pessoas fazem esse culto ao corpo, culto à beleza, culto à aparência, à sua apresentação, mas que no fundo não trazem a beleza espiritual. A beleza espiritual, ela não está ligada à beleza material. A beleza material, ela ilude, ela nos faz com que nos apaixonemos. A beleza exterior, ela atrai, ela chama, ela convida, ela faz com que se acenda uma luz intensa. Mas a verdadeira beleza não é a beleza exterior, porque a beleza exterior ela é passageira. São alguns anos, alguns períodos de nossa vida, e nós somos convidados a despir a vaidade, o orgulho e nos apresentarmos como somos realmente. Criaturas carentes, necessitadas ainda. Né? Podemos ter uma bela aparência. Tem até um ditado, né? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Como Jesus dizia no Evangelho, são túmulos caiados.
É aquele túmulo bonito, caiado, branquinho, mas cheio de podridão por dentro. Quantos de nós, digo de nós, da humanidade, né, trazemos essas características? A gente fala assim, poxa, não sabia que fulano era capaz de fazer aquilo. Ou nós nos descobrimos, né? Fala, caramba, eu não devia ter feito isso. É porque realmente nós ainda não temos não atingimos aquele degrau de desenvolvimento, de equilíbrio, de paz, de harmonia. Nós ainda somos criaturas convulsionadas, somos espíritos ainda trazendo os pés ainda mergulhados no lodo do nosso passado. O que é que pode comprovar isso? As tendências que trazemos. Trazemos tendências positivas. Já somos espíritos luminares. O bem já é a nossa preocupação diária. Fazemos todo o bem que podemos fazer pelo próximo. Nos prejudicamos em benefício do próximo? Ainda não. A mensagem de Jesus ainda não foi compreendida. Ela foi repetida, falada, televisada, agora na internet. O nome Jesus ganhou os palcos, né, da divulgação, as músicas, mas a vivência evangélica ela não foi ainda transformada. Então é muito bom você ter um corpo sadio, mas o que você faz desse corpo sadio? Olha só, ele te leva, espírito, para fazer bons atos. Ele te ajuda a visitar um doente. Ele te ajuda a visitar uma pessoa necessitada. Ele te ajuda a você permanecer no telefone ouvindo alguém com um problemaço. Para ele é um problemaço, para você pode não ser. Mas você abre o seu ouvido, dá um tempo psicológico para que ele possa se comunicar com você e falar: meu amigo, eu estou com um problema sério. Aí você ouve aquele problema sério dele. E às vezes o problema sério para você não é tão sério. Fala, poxa, não é tão sério, mas para ele é. Ele precisa desse ouvido. Então, é o corpo que usamos como ferramenta de trabalho, como um instrumento de trabalho nesse momento. E cada dia mais para a construção de um mundo melhor. Ninguém imagine que esse mundo melhor virá por favor. Que Deus vai fazer um projeto, já está feito esse projeto, de mundo regenerado. Jesus, mundo regenerado da agora para frente, lá para a Terra. Faça-se, cumpra-se. Não é? E não será através da política, da economia, da saúde, da segurança, de todos esses meios, que vai se implantar um mundo melhor. É por meio deles. Mas a motivação tem que ser o homem bom por trás de todas essas situações. Esse é o grande desafio, é utilizar as nossas potencialidades para o bem. Quem hoje tem 2 pernas, 2 braços, não sabe o que é ter apenas uma perna, apenas um braço, um olho só. Não sabe as dificuldades que é subir numa condução sem as condições normais para dar a passada que todo mundo tem. É incapaz de ver um cartaz que está na frente dele, porque a visão dele não ajuda. Então, essas limitações, elas são um convite a que a gente sinta o problema do próximo. E a gente valoriza, então, a saúde. Valoriza a saúde. Não para aparentar, mas para ser. Não para simplesmente envolver, mas fazer crescer. Fazer da beleza um hino de compreensão, de percepção da bondade da vida, da bondade de Deus. André Luiz vai mais à frente e fala assim: raciocínio claro é virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental você está raciocinando. Então é muito bom a pessoa fala: poxa, fulano ele tem uma palavra boa, né? É gostoso falar com ele, é uma pessoa legal, né? Mas
isso é interessante, isso é muito bom. O raciocínio, claro, é uma virtude. Fala, poxa, ele pega as coisas com facilidade. Né? É uma pessoa didática, uma pessoa quando fala a gente entende, que a gente percebe. Mas André Luiz nos alerta. É imperioso observar em que zona mental você está raciocinando. Podemos ter um raciocínio rápido, mas podemos não estar raciocinando bem, construindo na nossa mente os raciocínios, né? Fazendo as conexões entre os assuntos necessários para estruturar uma personalidade equilibrada. Podemos trazer uma série de raciocínios a pessoas muito inteligentes, a pessoas que têm uma capacidade de envolver. Né? A história mostra isso. Né? Os grandes oradores, como Hitler, há pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, que ele envolvia multidões, e muitas vezes com argumentos não muito recomendáveis, como vimos na história da humanidade. E assim, quantos outros? Vemos outros, por exemplo, como Divaldo Franco, que faz uma palestra de 1h30 e você gostaria que ficasse falando 10 horas, sem que se ouça uma mosca voar no salão onde ele se apresenta. Então são capacidades do raciocínio, claro, é virtude. Mas como a pessoa está utilizando? Então eu dei 2 exemplos aqui que a gente pode pensar. Vamos imaginar um Divaldo Franco, né? Um Paulo de Tarso, à época do Cristo, era um grande orador de massas. E vamos ver um Hitler utilizando a mesma capacidade do raciocínio para a utilização de maneiras diferentes. Nos diz André Luiz, então, pela imaginação é trazer consigo maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoa o seu palácio interior. Então, há pessoas que imaginam, que constroem palácios, constroem cidades mirabolantes. Né? Não digo pessoas que são ligadas a essa profissão, né? da engenharia de tráfego, de trânsito, a engenharia geral. Né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu digo, há pessoas que têm sonhos, né? Há pessoas que constroem castelos em sua mente de ilusões, ilusórios. Isso é muito interessante que a pessoa tenha essa capacidade. Mas André Luiz nos fala, convém reparar, porém, com que imagens você povoa o seu palácio interior. Com que imagens? Imagens violentas, lascivas, positivas, negativas, equilibradas, desequilibradas, harmônicas, com o bem ou não. Cada qual de nós constrói os castelos interiores para os quais tem a sua facilidade. E isso é complicado quando se constrói essas imagens de maneira negativa. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como você gasta as emoções. Como nós estamos gastando as emoções que temos. O carinho que temos pelas pessoas, a admiração que temos pelas pessoas. Né? Como estamos gastando a emoção? Com que emoção nós envolvemos o nosso núcleo familiar? Nossos filhos. Criamos os filhos para que sejam eles mesmos? Ou a gente quer que sejam cópias nossas e propriedade nossa? A nossa companheira ou o nosso companheiro, ele é nosso, ele é propriedade nossa, ou ele é um espírito associado num crescimento rumo à espiritualidade, à vida imortal? São questões que precisamos analisar. Capacidade de prosseguir vida afora, lepidamente, é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através do caminho. Então temos facilidade para caminhar, executar as nossas funções. Podemos ir. Temos os pés funcionando bem, as pernas funcionando, o coração bombeando direitinho, a respiração normal. Mas que direção damos aos nossos pés? O que estamos fazendo da nossa vida? E André Luiz, para encerrar, eu separei essa frase que me parece
característica do pensamento e que sintetiza, de certa maneira, toda essa análise que foi feita, nos diz o seguinte: possibilidade de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Então, em fechando todo esse nosso assunto, pensando no futuro, pensando no porvir, pensando na esperança em um novo porvir, nos diz André Luiz, fechando esse tema, e nós fechando a nossa palavra, possibilidade de produzir intensamente são recursos preciosos. Há pessoas que produzem intensamente, são cérebros portentosos, têm todas essas facilidades, têm um cérebro equilibrado, têm uma boa audição, as mãos ágeis na formatação das coisas, a palavra equilibrada, o raciocínio, né? No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. O que é que sobra daquilo que fazemos? O que é que é o resultado do nosso trabalho? Quando a gente trabalha, quando a gente se esforça, né, a gente vai contando 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos, né, já se passaram naquela função que se faz. É imprescindível conhecer a substância, o que ficou, qual é o conceito. Quando a gente estiver desencarnando aqui na Terra, a gente vai sobrar para nós o conceito da vida, o conceito daquilo que fizemos, não tanto o que fizemos. Se fomos, se ficamos, se deitamos, se levantamos, se fizemos ginástica, se não fizemos, se comemos carne, se não comemos carne, se fomos agressivos ou se não fomos agressivos, se ouvimos bem, se olhamos bem. Não é isso as coisas que vão nos interessar. É o conceito final. É a nota, como se fosse em tempos de Enem, de prova de admissão universitária, né? É o conceito final. Daquilo tudo que se escreve, daquilo tudo que se vive, o que ficou, o que deixei, né? Que marcas eu deixei no caminho da vida, as pegadas que passei, que marcas eu deixei para aqueles que vêm atrás de mim, marcas positivas, marcas negativas, marcas estimulantes, quem sabe. Agradecemos a todos a paciência, foi um prazer muito grande. Esse é um trabalho do Departamento de Assuntos Doutrinários da União Municipal Espírita de Petrópolis. Eu fico muito feliz de estar aqui iniciando o ano das palestras. Meu nome é Humberto Portugal, sou presidente da União Municipal Espírita de Petrópolis e convido a todos, nesse momento, para que façamos uma pequena oração encerrando as atividades desse momento aqui. Obrigado, Jesus, pela oportunidade do estudo, das reflexões, que elas possam, Senhor, nos acompanhar, facilitando o nosso desenvolvimento, abrindo portas para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia interior. Que possamos trabalhar pelo futuro, Senhor, possamos ter a visão de algo maior sendo construído à distância, que o mundo de regeneração, nessa transição planetária, seja construído e que possamos ser seus agentes, seus trabalhadores, aqueles que executam a sua função, por mais humilde que seja. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.